Graça e paz para todos os irmãos, que Deus possa te abençoar neste momento maravilhoso. Eu quero deixar aqui um versículo da Palavra de Deus, alguns versículos da Palavra de Deus para você. Está no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, capítulo 19, versículo 9 em diante. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos, governador de Roma, César, rei de Roma, Pilatos, um dos governadores de várias províncias, teve o privilégio de participar do julgamento do Filho de Deus. Pilatos permitiu que Jesus fosse esbofeteado, fosse cuspido. Pilatos permitiu que Jesus levasse 40 chicotadas. Pilatos permitiu que Jesus recebesse em sua cabeça uma coroa de espinhos, que cravando no couro cabeludo gerava uma febre de 70 graus, o que levaria Jesus, homem, à morte. Mas estava ali também Jesus, Deus, por isso que não aconteceu. Pilatos permitiu a crucificação. A crucificação naquele tempo era a pena de morte do país de Roma, da Itália, dos romanos. Os romanos, soldados argós, conquistou várias regiões, vários países. Israel, Palestina, Síria. Os romanos dominavam aqueles países. Mas ele indagou Jesus. E Jesus lhe respondeu: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos tinha o poder, a autoridade de soltar Jesus. Não fez. De não crucificar Jesus. Não fez. Como estava escrito que tudo isso iria acontecer por amor a nós, por amor a você, para restaurar a tua vida, para salvar a nossa vida, a nossa alma, mudar a nossa história. Jesus veio e passou pela morte de cruz. Ele já sabia de tudo, mas isso não anula o pecado ou a condenação. Roma não só assassinou o rei dos judeus, como em seguida assassinou todos os seguidores de Jesus. Continuou por meio de todos os seus governantes, até na Síria, até em outros países, a perseguir os apóstolos e assassinarem todos os apóstolos. No Coliseu ali em Roma, assassinou mais de 1000 cristãos, jogando para leões devorá-los, pessoas inocentes sem crime nenhum. Mas Roma queria, César, Pilatos, Nero queria que negasse esse Jesus. Mas o povo preferiu Jesus. Foram todos mortos naquela arena chamada Coliseu. Mas não negaram Jesus. Como você está hoje? Jesus fez uma aliança lá em cima e disse que viria para restaurar o que está perdido. Como está a sua vida hoje? Se você tem aí 40 anos, comigo aconteceu aos 39 anos de idade. Se você tem 45 anos, se você tem 50 anos, 60, 55, 60, não importa a idade que você tem, chegou um momento de dependência de Deus, chegou um momento de dificuldade. É este o momento que você precisa confiar em Jesus. Aqueles que, meio à perseguição romana, confiou em Jesus, tiveram a vida eterna. Mas eu quero que você medita na sua vida. Quando você, pai de família, dá legalidade dos céus de Deus para você, está quebrando na sua vida toda a maldição desse Brasil afora, desse mundo. Toda maldição, palavras lançadas estão sendo quebradas quando você dá legalidade a Deus. E a sua família é beneficiada. Talvez chegou o momento de você se entregar a Cristo. Olha só o que Ele passou por nós. Vale a pena confiar a sua vida a Ele. Ele venceu a morte na cruz do Calvário.
Agora eu pergunto para você, olha só o que Jesus disse para Pilatos: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. E não foi dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecador tem. Nenhuma autoridade, nenhum poder foi dado dos céus para Pilatos, para Nero, para César, para Roma. Por que então que a imagem de Jesus está dentro da igreja romana? É porque todas as conquistas romanas era um costume deles pegar o Deus daquela nação e levar para o templo deles, que era templo pagão. E nessa época não podiam levar Jesus. Eles já tinham perdido Jesus. Eles já tinham atacado, assassinado e matado Jesus, todos os seus seguidores. Então não tinha como levar para dentro da igreja católica o Jesus Rei, o Filho de Deus em espírito. Fizeram a imagem dele e levou para cristianizar o paganismo e para paganizar o cristianismo. Jesus não está em templos feitos pela mão do homem. Não se trata da igreja onde Jesus é a cabeça, não. Se trata daquela igreja, a igreja daquele país que rejeitou Jesus. Então aquela igreja construída com mãos de homens, sem a presença de Deus, mas a presença de vários deuses. Uma imagem de escultura, por exemplo, é um templo feito pela mão do homem. Eu, você, nós somos templos de Deus, moradas do Espírito Santo, porque você aceitou Jesus como seu Salvador. E aqueles homens de Roma negou Jesus e assassinou vários judeus da linhagem de Jesus. Assassinou o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e assassinou todos os seus discípulos. Então, nunca que o primeiro Papa foi Pedro. Nunca. Porque Pedro foi assassinado por Roma. Todos os discípulos foram assassinados por Roma. Então Roma assassinou o primeiro Papa. Não bate essa história. Nós continuamos com a palavra de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você é morada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, para Jesus. Você já fez isso? Pensa nisso. Mas olha, a palavra do Senhor diz: congregai-vos e vinde. Congregar é reunir na igreja que tem a Bíblia e obedece à Bíblia. A igreja de Roma obedece a Roma. A igreja, as demais igrejas que usam a Bíblia, obedece o Deus da Bíblia. Os mandamentos do batismo, os mandamentos da Santa Ceia, os mandamentos do aceitar Jesus como único Salvador. Sim, você é filho de Deus. Você é morada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Porque você não matou Jesus. Você não é da linhagem que assassinou Jesus. Mas Jesus é tão bom que deixou escrito Marcos 16:15. E de pregar o evangelho, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Há um só batismo. O batismo, que é mandamento do Senhor Jesus, é a imersão na água. Não é um pouquinho de água, uma jarra de água sobre a cabeça quando criança, não. É a imersão do corpo todo. O batismo é o renascer em Cristo, é o enterro do velho homem, é o perdão dos pecados. Também. Que Deus possa te abençoar de uma maneira sobrenatural. Se inscreva no canal, temos mais bênção para você. Você pergunta e a Bíblia responde. Pode conferir na Bíblia todos esses versículos lidos. Dê um joinha, se inscreva no canal. É muito importante você se inscrever para que o YouTube registre e mande a mensagem até você. É muito importante você estar cooperando com a divulgação
da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor. Que Deus possa te abençoar de uma maneira sobrenatural. Estamos aqui nessa pequena igreja orando por você, pela sua família. Todos os inscritos, estaremos intercedendo em oração por você e sua família.